Alô, irmãos, boa noite. Tem alguém já na live aí já, ouvindo? Se o irmão puder dar um oi para mim aí no chat. No meu retorno aqui, não estou conseguindo ver a live. Que bom, já tem gente chegando, a Eurades, Doraci. Então quer dizer que já tá online, né? Porque aqui no meu retorno, gente, eu não estou conseguindo enxergar ele. Que ele começou aqui, tá? Então eu preciso muito da ajuda dos irmãos aí novamente. Da maneira que os irmãos for chegando aí, vai dando um alô, um paz, um joia, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Quem já está na live aí? Já estão conseguindo me ouvir? Perfeito. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos, paz e graça, boa noite. Vamos começar mais uma live, né? Mais um estudo bíblico. Vamos fazer uma oração para a gente encaminhar bem, ok? Os irmãos me perdoem que eu vou ter que olhar para o outro retorno meu, que vai estar aqui nessa direção, tá? Então, se os irmãos verem que de vez em quando eu vou desviar o meu olhar para o outro retorno, porque o retorno de cá não estou conseguindo visualizar. Então, o retorno de lá eu já estou conseguindo visualizar. Então, os irmãos, me perdoem, sabem que o ao vivo é assim mesmo e bola para frente. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te agradeço por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui, refletindo junto com os irmãos a tua palavra. Senhor, me usa como canal de transferência de entendimento da sua palavra para aqueles que precisam. Senhor, o Senhor não precisa. Conduza essa live, Senhor, conduza esse estudo para que a gente possa compartilhar a tua palavra em teu nome, agora e sempre. Amém. Muito bom. Graças a Deus, irmãos. Então, não estranhem, tá? O nosso pastor Elias acabou de aparecer aqui no chat. Não estranhe não, tá? Porque o nosso pastor Jefferson, ele está igual Neemias, está fazendo uma grande obra e ele não pode descer no momento. Então, o pastor Elias, ele está com muitas tarefas na igreja, de mensagens, de pregações, de esboços, de um monte de coisa. Mas podem ficar despreocupados que o pastor Eliezer não foi embora, tá? Ele vai estar aqui ainda. Em breve estaremos contando com ele. Então, breve ele estará de volta, tá? Ele não fugiu, não. Ele tá direitinho, tá no cantinho dele, bonitinho. Só que ele tá com alguns afazeres, né? Que o nosso pastor está pregando por esse mundo afora, graças a Deus. E nós pedimos aos irmãos que estão assistindo, que estão nos acompanhando, saiba que o nosso pastor está aí no Brasil, tá? E está na evangelização, né? No encontro dos sedentos. Isso é uma benção. Então, vamos orar pelo nosso pastor também, para que Deus o acompanhe nessa jornada. Tá bem? Ele está cumprindo o ID dele, né? Graças a Deus. E nós aqui, na expectativa e nas orações sempre pelo nosso pastor. Então, com isso, nosso pastor Eliezer, ele tá um pouco fora da live da ministração do estudo, mas ele não parou, não. Ele é o responsável por tudo isso e logo, logo estará de volta, tá bom? Enquanto eu tiver me usar, eis-me aqui, pode me usar, use-me a mim. Estarei, espero que os irmãos estejam gostando, mas o bom que é a palavra de Deus. E volto a dizer que aqui não é um ensinamento, e sim eu vou mostrar alguns pontos de vista que eu tenho
com relação a determinada reflexão, que isso sirva, o que eu peço para Deus e o Espírito Santo é que ele cultive em cada coração a vontade de pesquisar sobre esse determinado assunto que a gente vai discorrer hoje. E assim como foi as outras lições. É isso que eu peço para o Espírito Santo. Até porque a gente não tem muito tempo para poder fazer discorrer muitas coisas, né? Então a gente passa um esboço rápido, mas que isso, temáticos, né? E que isso sirva para que os irmãos pesquisem depois, encha o coração dos irmãos de vontade, de saber mais e pesquisar mais, e é muito bom. Esse é o nosso intuito, volto a dizer, tá bem? Nossa lição hoje é a lição número 13, que se intitula de A Amizade de Jesus com uma Família de Betânia. A gente vai tentar, o meu objetivo nessa noite, nessa lição, vai ser de tentar explicar a vida social de Jesus, elencar os frutos da amizade com Jesus, ensinar lições que podemos aprender a respeito da amizade de Jesus com a família de Betânia. Amém? Nosso texto áureo está situado em João 11:5, que diz: Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. É sobre esse assunto hoje que a gente vai estar discorrendo algumas reflexões, ok? Os irmãos fiquem à vontade para poder falar no nosso chat, ele continua ativo, tá? Os irmãos fiquem à vontade para, de repente, fazer perguntas. Se houver tempo hábil para isso, nós estaremos respondendo. Senão, a gente pode fazer isso no privado, que não tem problema nenhum. Tá bem? Nossa verdade prática diz: dentro da família, a amizade com Cristo evoca comunhão, conselho, simpatia e reciprocidade nos relacionamentos. A nossa leitura bíblica, ela está situada em Lucas 10, 38 a 42 e João 11, versos 5 e 11. Amém? Então, irmãos, eu peço para os irmãos que não tenham a revista possam abrir suas Bíblias, certo? Nesse capítulo, nesses livros, capítulos e versículos que eu mencionei aqui, porque é sobre essa história que a gente vai discorrer. Tá? Essa é uma história muito bem conhecida, né, que fala da família de Lázaro, Maria e de Marta, né, que são suas irmãs, né, e que eles eram lá de Betânia, ali bem próximo de Jerusalém, cerca de uns 3 ou 4 quilômetros, mais ou menos ali, Betânia de Jerusalém. Mas ainda, fala da amizade que Jesus tinha com essa família, certo? Jesus frequentava a casa dessa família. E como é de costume da Bíblia, né, quando relata alguma situação, ali existe uma história, existe uma reflexão, certo? Então, pode ver que tem muitos pontos que a Bíblia cita só alguma coisa. Por exemplo, ninguém conhecia Lázaro. Aí, quando chegou nesse determinado ponto, o autor, né, do livro que foram mencionar sobre essa família resolveu contar esse caso, porque é uma história que vai culminar no milagre, que é a ressurreição de Lázaro, certo? Então, onde a Bíblia faz esses pequenos relatos, pequenos flashes, ali existe uma história e existe uma reflexão para a gente poder se edificar, tá? Porque ali, além da ressurreição de Lázaro, que conta nessa história, a gente vai ter outras reflexões, como eu disse, tá? E é o que a gente vai ver agora à frente, tá bom? No decorrer da lição. Antes de entrar diretamente na história da família de Lázaro, irmãos, vamos refletir um pouco sobre amigo ou amizade. Ou amizade, tá bom? Amigo, em sua concepção, é uma pessoa com quem temos associação amigável em vários tipos de relacionamentos humanos, tá? Isso é uma determinada situação que a gente encontra a palavra amigo ou amizade, tá? Um companheiro, eu vou citar alguns casos, alguns itens de alguns amigos, tipos de amigos, tá? E vou tentar colocar, linkar isso dentro da palavra de Deus, para a gente poder tentar se situar. Às vezes a gente escolhe amigos de maneira diferente, ou até errado, certo? Eu costumo falar muito de um livro que eu li, certo?
que fala sobre a esfera da amizade, né? Os amigos necessários, estratégicos e os íntimos. E é a gente quem classifica os nossos amigos nessas esferas ou nessas caixinhas. Então a gente não pode reclamar depois se o amigo íntimo espalhou alguma conversa que a gente foi e intimamente compartilhou com esse amigo. Porque fomos nós mesmos quem escolhemos esse amigo e classificamos, rotulamos ele como amigo íntimo. Existe o necessário e existe o estratégico também, tá? Um companheiro fiel. Os irmãos lembram lá da história de Judá e Tamar? Pois é. Não vou contar toda a história dele, porque existe um outro contexto, mas referente ao amigo, um companheiro, que eu estou querendo dizer que é um companheiro fiel, eu vou dar um flash dentro da passagem de Judá e Tamar. Tá? Você se lembra que ela se fez como prostituta, né? Para ajudar, para enganar Judá e tudo mais. Certo? E o pagamento dela, como prostituta, seria um cabrito que Judá iria enviar para ela. Os irmãos se lembram. Porém, ele teve que penhorar algumas coisas, porque não estava com um cabritinho ali. Então ele penhorou o selo, o cordão e o cajado dele, ok? Vamos lá? Então, quando Judá foi enviar o pagamento para Tamar, a suposta prostituta, quem é que ele mandou para entregar o cabritinho? Lembra que eu falei que eu comecei, o temático dele, eu comecei como um companheiro fiel. Então, lá em Gênesis 38 e 20, fala assim, ó. Judá mandou o cabritinho por meio de seu amigo Adulamita. Olha só. Tá vendo? Eu não vou contar a história de Judá, que é uma história muito, muito interessante, tá, irmãos? Eu quero só dizer que eu quero usar esse trecho, porque nós estamos falando de amigo ou amizade, certo? E um companheiro fiel foi o tema que eu usei para esse determinado assunto. E que Judá, ele enviou, aqui a Bíblia diz que o seu amigo Adulamita, para levar o cabritinho, né? Enfim, acabou não encontrando com ela. Daí tem todas as histórias que os irmãos conhecem, mas eu queria frisar somente o amigo. Então ele mandou, tinha um escudeiro, disse, eu não posso chegar não, porque senão as pessoas vão me ver. Então vai você, arruma para mim esse trem aí, e tá tudo certo. Aí depois tem a história de Judá e Tamar, que se discorre, né, por bons versos pela frente, ok? Uma pessoa amada, lembra que eu estou no tema de amizade ou amigos, tá? Uma pessoa amada. Eu não poderia, irmão, falar de outra pessoa a não ser da minha esposa, tá? Pelo menos na minha visão, tá? Eu quero usar essa uma pessoa amada. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, onde ele fala que o amor é o dom supremo, os irmãos se lembram? Lá em 1 Coríntios 13, ele fala que o amor é o dom supremo. Que coisa linda, né? Então, em 1 Coríntios 13, 4 ao 7, diz assim, ó, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Alguém que seja fiel com a amizade. Em Salmos 35, 13 e 14 diz assim, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram pano de saco. Eu afligia minha alma com jejum e em oração me reclinava sobre o peito. Portava-me como se eles fossem meus amigos ou meus irmãos. Andava curvado de luto como quem chora por sua mãe. As amizades especiais. Irmãos, esta envolve um forte sentimento de amor. Mas quando se fala, irmão, de amizade pura, isso não quer dizer que é entre homens e mulheres. Não se refere somente a sentimentos sentimentos conjugais, tá? Amizade de pessoas que é sobre pessoas que se gostam de verdade. Por exemplo, Davi e Jonatas. 1 Samuel 18, 1. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se
ligou com a de Davi, e Jonatas o amou como a sua própria alma. E lá em 1 Samuel 19, a partir do 1, onde Jonatas intercede por Davi quando Saul procura matá-lo. Lembra que Saul se revoltou contra Davi, estava perseguindo, já estava com o espírito ruim, né? Que Deus enviou o espírito ruim para Saul, que já tinha sido rejeitado por Deus o reinado. Então ele começou a perseguir Davi, porém o Jonatas, que foi o fiel escudeiro dele, dizendo onde o pai dele ia, onde Saul estava indo para poder encontrar, onde que ele ia procurar, tal, e estava sempre naquela adiantando o X9 para Davi, né? Isso eram amizades especiais. Temos também a forma mais elevada de amizade, que é a amizade com Deus. Lá em 2 Crônicas 27, diz assim, ó, porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do povo de Israel e não adeste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Isaías 41, de 8 a 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Isso é uma amizade elevada, porque está direcionada ao nosso Criador. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Onde a gente pode ir com uma mensagem dessa de Deus? Qual é a força que a gente tem? Qual é a motivação que a gente tem quando ouve isso do nosso Criador? E lá em Tiago também 2:23 fala que Abraão foi chamado amigo de Deus. Agora, tem uma passagem, irmão, que ela muito me fascina. Ela não está escrita exatamente chamando o servo de amigo, mas os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Que para mim é um amigo fiel de Deus também, que é Moisés. Mas eu quero ler só uma passagem. Quando Miriam foi repreendida, quando ela começou a murmurar, ela e Arão começaram a murmurar contra Moisés, e Deus foi chamar a atenção deles. Olha que coisa maravilhosa que é uma amizade elevada, ou amizade com Deus. Então o Senhor, Números 12, do 5 a 8. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente, e ele disse, ouçam as minhas palavras. Escute isso, irmãos. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões. Em sonhos falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Olha que coisa maravilhosa, o que Deus falou de Moisés. Que quando quer falar para o profeta, ele fala através de visões. Mas para o servo Moisés, não, ele fala face a face, e fala sem enigma. Ele fala como amigo, sem parafrasear, sem enigmas, sem palavras, né, que todo mundo entende. Isso era o relacionamento de Moisés com Deus. Isso muito me fascina. Irmão, só Deus falar dessa maneira, dá para entender, né? O quanto que ele era amigo de Moisés. Amizade de Cristo. Irmãos, aqueles que dedicam a seguir os mandamentos de Jesus, que nós bem sabemos que é amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Então, ainda tem como a gente ser amigo de Deus. Tá? Porque os mandamentos é amar ao Senhor sobre todas as coisas
e amar o seu próximo como a si mesmo. Então, há possibilidade. Esse é o maior mandamento que Jesus deixou. Então, há condições da gente ser amigos de Deus ainda. Lembra de Davi, por exemplo? A história de Davi. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, também foi chamado de amigo. Tudo que ele fez, tudo que ele aprontou, ainda assim ele foi o homem segundo o coração de Deus. Você sabe por quê? Porque ele se prostrava. Ele entendia que fez errado e logo se prostrava diante do Senhor e pedia perdão. E Deus se admira disso. E Deus gosta disso. Então basta nós cumprirmos o mandamento, tá? Mas também agora existe o falso amigo. Eu vou citar só um caso que os irmãos vão entender bem, que define muito bem esse falso amigo. Porém, olha só as atitudes de Jesus. Estou falando de Judas, claro. Mateus 26, do 47 a 50, diz assim: E, estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhes dado um sinal, dizendo: desculpa, o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: Eu te saúdo, Rabi, e beijou-o. Agora vamos lá. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Os irmãos entenderam a simplicidade de Jesus? Os falsos amigos, os amigos que não são amigos, Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que vieste? Uma coisa que ele não soubesse, né? Então, aproximando-se, eles lançaram mão de Jesus e o prenderam. Os irmãos viram a simplicidade de Jesus, como ele era diferenciado de todo mundo, de todo ser, né? Vamos falar sobre a vida social de Jesus. Jesus foi um ser social, é o nosso item 1. Então, irmão, Jesus saiu para fazer um pouco de amigo também. Tá? Ele tinha vida social também. Tá? Na outra reflexão passada, nós falamos sobre criar filhos, né? E falamos sobre Jesus também, Maria, José e Jesus. Jesus ele crescia em estatura e na graça de Deus e em sabedoria. Tá? Mas porque ele sabia que tinha que cumprir alguns protocolos na Terra. Então, ele cumpria esses protocolos, também era crescimento em sabedoria. Porque ele não podia se mostrar, por algum motivo, ele tinha que completar os 30 anos para poder cumprir o seu ministério e começar a fazer os milagres. Inclusive, eu tenho até um estudo meu particular que fala sobre esses delays, né, que a Bíblia nos dá. Jesus desaparece com 12 anos e aparece somente com 30. Certo? Então, é interessante a gente pesquisar sobre esses assuntos. O que aconteceria com Jesus? O estudo é com relação a isso. O que aconteceria com Jesus se ele com 12 anos começasse a fazer milagres? Se é que não fez. Entende? Porque João 25 e 21 fala que Jesus fez muitas coisas, muitas outras coisas, que se fosse escrever tudo, não caberia nas folhas do mundo. Então, vai dizer, a Bíblia só menciona 12 anos. Com 12 anos. Depois de 12 anos só menciona que ele foi quando foi batizado. Então é muito interessante. Então ele tinha que cumprir esses protocolos como um ser terrestre, como carne, né? O Verbo se fez carne. E de repente também ele fez alguns amigos. E desde o início do seu ministério, ele foi encontrando alguns desses amigos, né? O qual foi chamando, por exemplo, os discípulos que posteriormente se tornaram os apóstolos. Foram os amigos que andaram com ele todo o ministério dele. Em João 15,15, já os chamo servo, porque o servo, aliás, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido.
Você viu a diferença do amigo, aonde ele colocou a amizade dentro dos apóstolos? Porque tudo que ele recebia do Pai, ele deixava transparecer para os apóstolos. Para os apóstolos. Lembra dos amigos necessários, estratégicos e os íntimos? Então ele está dizendo que ele já não chamava mais de servos, porque os servos não sabem o que o Senhor faz. Eles só recebem ordens, está ali para servir, está recebendo ordens. Já quando é chamado de amigo, ele compartilha aquilo que ele tem. Então o que o Pai passava para ele, ele deixava eles saberem. Porque isso era a amizade que Jesus tinha com eles. Uma casa hospedeira. Talvez, irmãos, por ser um ponto estratégico e próximo de Jerusalém, Jesus tinha uma afeição especial lá por Betânia. Mas também, lógico, pelo fato de ser uma cidade bem pobre. E Jesus andava no meio dessa comunidade. Porque esse povo é que dava mais admiração a Jesus. E Jesus passou várias vezes por lá. Tá? Esteve na casa do Simão, o leproso, lá em Mateus 26:6. Realizou o milagre em Lázaro, da ressurreição de Lázaro, lá em João 11:43. Quando teve sua entrada triunfal em Jerusalém, ele saiu de Betânia, lá de Marcos 11:1. Ali também descansou uma semana anterior à sua crucificação, em Mateus 21:17, e foi dali que ele realizou a ascensão dele, conforme Lucas 24:50 e 51. Então ele tinha uma certa afeição por Betânia também. Ele sempre passava por ali. Foi lá que, antes de tudo, ele encontrou essa família hospedeira, na qual eles se tornaram amigos de Jesus. E Jesus sempre era acolhido por essa família. Né? Então Jesus, ele mantinha essa relação interpessoal, porque toda vez que ele ia para Betânia, ele era acomodado, hospedado, né, por Marta, Maria e Lázaro. Então essa família passou a fazer parte da amizade de Jesus. Jesus foi recebido por essa família, conforme o item 1.3. Ao se relacionar, irmãos, com essa família, Jesus ele acaba nos deixando uma lição. Algumas lições. Tá? A gente vai tentar mostrar algumas no meu ponto de vista. Mas cabe aquilo que eu falei para os irmãos no começo. Pesquisar, ter sede e procurar buscar esse pontinho que eu estou falando para os irmãos começarem a degustar. É muito maravilhoso. Tá? Como eu citei lá que Jesus tinha uma boa relação interpessoal, lá em Lucas 10:38 fala do primeiro contato que Jesus teve com a família de Lázaro. E foi onde ele diz que uma certa mulher chamada Marta hospedou Jesus. Então foi ali, irmão, que começou esse relacionamento. Logo em seguida, lá mais abaixo no verso 39, diz que Marta tinha uma irmã que se chamava Maria e que se assentou aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos. Porém, aí que está, Marta ela ficou um pouco incomodada pelo fato dela estar dela estar sozinha, tá preparando as coisas sozinha para receber Jesus. Porque naquela época, irmãos, a hospitalidade era uma coisa muito importante para os judeus. Tá? E era reconhecida tanto no Velho como no Novo Testamento. E era uma virtude patriarcal as pessoas hospedarem. A hospitalidade era muito conhecida, era muito levada a sério. Inclusive, um dos pecados de Sodoma e Gomorra, além da libertinagem, foi a falta de hospitalidade. Foi falta de justiça, eles não eram justos. Lembra que a discussão, a conversa de Abraão com o anjo que ia lá para destruir Sodoma e Gomorra, se tivesse 50 justos. Então, quer dizer, uma das coisas era a libertinagem, outras coisas era por injustiça e outras coisas era por falta de hospitalidade. Lembra quando os homens queriam pegar os anjos que estavam na casa de Ló? Certo? Então isso também era falta de hospitalidade. Então isso também era uma virtude patriarcal. Lá em Gênesis 18:3 fala daquela história de Abraão quando os 3 anjos vieram para anunciar o nascimento de Isaac. Os irmãos lembram? E a sensibilidade de Abraão fez com que ele percebesse que era o Senhor.
E o que ele fez? A hospitalidade de Abraão, que já era natural, mas ainda ele sabendo que eram os anjos do Senhor. Ele já mandou sentar, já mandou entrar, sentar, já preparou já uma ceia para eles, um comes e bebes. Isso era a hospitalidade deles. Então, e também estava prescrita em lei, irmãos, que foi até repetida por Deus lá para Moisés em Levítico 19, 33 a 34. Tá? Onde entra a lição? Jesus, irmãos, ele não estava preocupado com os preparativos que Marta estava fazendo sozinha. Certo? Lá nos versos 41 e 42, Jesus, ele alerta a Marta que ela está fazendo coisa demais. Onde apenas era necessário apenas uma. E que Maria havia escolhido a parte boa, que era ouvir os ensinamentos de Jesus. Ou seja, larga tudo, Marta. Larga tudo e vem também para cá para ouvir. Está entendendo? Ela estava. A hospitalidade, irmãos, que eu estava falando, era tão importante para eles que até ela ficou incomodada com a irmã, com Maria, né? Para que ela pudesse ajudar. Não, mas ela escolheu ficar com Jesus. E Jesus deu ênfase a isso daí. Marta, você está fazendo coisa demais, Marta. Vem para cá também. Vem ouvir a minha palavra. Vem ouvir a minha voz. Ouvir os meus ensinamentos. Então, Maria está certa. Vem também. Eu não estou preocupado com comida, não. Tá bom? Maravilha, irmãos. Vamos lá. Quem mais está aí? Pastor Eliezer, Alexandre Vieira. Boa noite, meu irmão. Graça e paz. Tiago Rocha. Amém, Tiago Rocha. Vamos orar. Vamos orar. Amém. Graças a Deus. Os irmãos estão chegando aí. Os irmãos estão dando mensagem. Amém, Tiago. Vamos orar para que isso aconteça. Na verdade, não é só o irmão que tem essa vontade, né? Temos muitas pessoas, então muitas pessoas também podem entrar nessa corrente de oração que todos nós precisamos, né? Em nome de Jesus, mas com fé em Deus, com amizade com Cristo, tendo amizade com Cristo, tendo relacionamento com Cristo, as coisas se tornam mais fáceis. Não estou dizendo que ele vai chegar aqui e vai dar uma casa para a gente, vai dar um carro para a gente. Não, mas ele dá inteligência para a gente poder multiplicar o pouco que a gente tem e, quem sabe, num bem, né? Num bem. A gente vai falar sobre isso aqui também, tá? Frutos da amizade. Presença real do Filho de Deus. Marta, Maria e Lázaro, irmãos, logo eles perceberam que não se tratava de uma simples visita. Tá? Eles tiveram a sensibilidade que teve Abraão lá atrás, lá em Gênesis, para saber quem eles estavam recebendo em casa. Lá em Mateus 10 e 40 diz assim, ó, lá onde fala sobre as recompensas, tá? Diz assim que quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Portanto, eles já sabiam que se tratava de alguém muito especial. E Maria, ela tinha entendido muito melhor que seus irmãos. E detalhe, Jesus também percebeu que Maria havia percebido, o recebia diferente. Jesus percebeu a atenção que Maria dava a Jesus. Porque ela tinha um diferencial, tá? Maria tinha um diferencial. E eu vou comentar com os irmãos sobre esse diferencial já no próximo item embaixo, que é o desenvolvimento espiritual. Quem não gosta de ser paparicado? Quem não gosta de ser bajulado? Ou de ser recebido bem por outros? Então, Jesus em Betânia, irmãos, ele era muito bem recebido, principalmente por Maria. Tá? Primeiro, quando Jesus visitou a casa dela, ela foi e se assentou aos pés de Jesus para ouvi-lo. Foi o que a gente viu lá em Lucas 10 e 39. Amém? Segundo, só que aqui eu tenho um comentário para fazer com relação à sensibilidade. Tá? Eu venho falando de sensibilidade desde lá de Abraão. Tá? Quando ele teve sensibilidade de ver que eram os anjos do Senhor que vinham próximo a ele, que ele não deixou
não permita que passes de mim, venha para cá, e fez aquela. Então, ele percebeu que eram os anjos do Senhor. Quando Jesus, irmão, chegou novamente a Betânia para ver Lázaro, ele foi recebido por Marta. No verso, lá em João 11, 20 e 21, diz assim, ó, quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Mas Maria ficou em casa. Veja bem, tá? Disse Marta a Jesus, preste bem atenção, irmãos. Disse Marta a Jesus. Ó, vamos lá. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo. Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ok? Vamos lá. Logo que avisaram para Maria que Jesus estava na aldeia, o que ela fez? Correu para encontrar com Jesus. E no verso de João 11:32 diz, agora presta atenção e vamos fazer uma comparação aí. Lá em João 11:32 diz assim, os irmãos lembram que quando Maria soube que Jesus estava na aldeia, lá em Betânia, correu para encontrar com ele. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo-o, Maria se prostrou aos pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Exatamente o que Marta tinha dito. As mesmas palavras, Maria, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Porém, teve um diferencial. E qual é o diferencial que os irmãos perceberam entre Marta e Maria? Maria, ela se prostrou aos pés de Jesus. Primeiro, ela se assentou para ouvir os ensinamentos. E quando o irmão tinha morrido, ela foi encontrar com ele e logo se prostrou aos pés dele. Olha o diferencial de Maria com Marta. E terceiro, quando Maria, ela pega aquele frasco de perfume caro. Tá? Lá em João 12:3 diz que Maria derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Mais uma vez, irmão, vamos lá. Quando Maria foi enxugar os pés de Jesus, o que você acha que ela fez para alcançar os pés de Jesus? Ou será que os irmãos acham que Jesus sentou na cadeira, levantou os pés, que é para Maria poder enxugar os pés dele? Não. Na minha visão, ela novamente se prostrou aos pés de Jesus. Jesus gostava disso. Humildade, zelo com as coisas de Deus. Uma vez que ele é filho de Deus, então ele é coisa de Deus. Então Maria, principalmente, foi se desenvolvendo espiritualmente com essa amizade com Deus, com Jesus. E Jesus olhava para isso. Amém. Amém, irmãos. Continua falando aí, continua mandando as mensagens, que eu acho que está ficando bom. Amém? Perceberam a diferencial entre Maria e Marta? Isso não quer dizer que Marta, ela levou uma repreensão, certo? E ela não ficou para trás não, irmão, porque Jesus também amava Marta, tá? Só que aquele negócio, eram amigos, então uma relação interpessoal. Eles conversavam. Jesus, não, você não está certo não. Vem cá, vem aqui, vamos conversar, ok? Agora vai entrar o caso de Marta, por exemplo, o serviço concreto. Se com Maria aprendemos uma espiritualidade, irmãos, uma espiritualidade profunda, com Marta aprendemos a importância do serviço em família. O fato de Marta não ficar próxima de Jesus para ouvi-lo, como fez Maria, isso não quer dizer que ela não deu atenção e ouviu os seus ensinamentos, não. Isso não quer dizer isso. No começo ela até ficou um pouco chateada, porque esperava que Maria ajudasse ela, mas depois que Jesus foi lá e deu aquela repreensão nela, ela ficou mais mansa. Ela começou a entender o que estava acontecendo, certo? Até porque o know-how da visita que estava tendo ela, talvez não estava preocupado em comida, em bem-estar alimentar, e sim alimentar espiritual.
Na verdade, irmão, ela ficava com a função de tratar bem os visitantes. Tanto que, quando João 12:2, eles deram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia, onde sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Com quem? Com Jesus. Então, onde você vê ali, Marta está trabalhando para atender bem as pessoas. E isso não é um defeito. Tá? Dá a entender que aos poucos ela também foi amadurecendo espiritualmente com amizade com Jesus. Né? E foi dando espaço e investindo energia necessária para cumprir o que talvez ela tinha de melhor, que era o dom de servir. E servir bem, né? Paulo, quando ele escreve aos Romanos, irmãos, sobre o uso devido dos dons, ele diz lá em Romanos 12:7, se o seu dom é servir, sirva. Se ensinar, ensina, e blá, 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 toda aquela... sobre os dons, né? Então ela exerceu essa função. E creio, irmão, que ela foi muito bem sucedida, porque Jesus, toda vez que passava em Betânia, ficava hospedado na casa deles. Então, a hospitalidade que eles tinham, principalmente Marta, né? Tinha, porque Maria só ficava do pé de Jesus, na cola de Jesus. Mas a hospitalidade que Marta tinha, era uma coisa que cativou Jesus. Tanto é que todas aquelas vezes que eu falei para vocês no comecinho, que eu citei as andanças de Jesus lá em Betânia, todas as vezes ele passava na casa de Marta para se hospedar. Amém? Vamos lá. Os irmãos estão chegando. Irmã Gisele de Paula. Irmão, isso é um questionamento até muito bem plausível, mas existe uma certa contradição dentro não da Bíblia, dos intérpretes, de quem lê sobre esse assunto. Existe uma certa divergência ali, as pessoas tem alguns até que citam que Maria Madalena, prostituta, foi curada. Existe uma exegese, uma estrutura formada em cima dessas informações, que é muito interessante a gente buscar essa informação e passar para a irmã de uma maneira diferente, que não seja assim, porque pode causar um pouco de... Primeiro que exige um tempo para poder mostrar essa diferença, essa pequena discordância que existe na interpretação dos textos de Maria e Maria Madalena. Tá? E a gente pode vir com essas respostas, mas existe pessoas que pensam diferente. Existem estudiosos que fizeram estudos com relação a esse trecho que eu não gostaria de expor aqui no ao vivo para a irmã. Tá bom? Mas tem suas divergências. Então eu não vou associar Maria a Maria Madalena. Tá bom? Essa Maria a Maria Madalena. Tá bom, irmã? Mas a irmã fica tranquila que a gente pode voltar a conversar sobre isso, mas não que seja nessa plataforma desse momento. Amém? Lições que aprendemos com a amizade de Jesus. Uma história de amor. Marta, Maria e Lázaro foram fiéis, irmãos, discípulos de Jesus, e eles mantiveram um maravilhoso ciclo de amizade. Eles amavam Jesus e Jesus os amava. João 11:5 fala assim, ó, ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. João 11:3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Falando que Jesus amava Lázaro. E era evidente aos olhos dos outros ao redor que conviviam aos arredores dele. Lá em João 11:36 diz, então disseram os judeus, vede quanto o amava. Quando Jesus chorou, né? Foi logo após que Jesus chorar comovido com o choro de Maria, né? Pela morte de Lázaro. Né? Eles não eram, irmão, daqueles que ficavam talvez se esfregando, dizendo que amavam uns aos outros e tudo mais. O amor deles, como disse, era evidente pelos fatos e de verdades. E não era por palavras, como diz lá em 1 João 3:18. Filhinhos,
não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Então não era aquele negócio, muita gente que se abraça, que se fala amigo e que fala tudo mais, mas não quer dizer que está amando. Tá? Às vezes um ato, um gesto, uma ação prova muito mais a amizade, o amor por essas pessoas do que uma simples palavra. A palavra se perde ao vento. É muito fácil exalar palavras. Agora, ter no coração o amor, a amizade, o aconchego é diferente. Compreender o outro. Vivemos hoje em família. Isto, bom, não quer dizer que somos todos iguais, assim em comportamentos, tá? Cada qual tem o seu perfil, tem o seu comportamento. E isso é natural entre as pessoas, mesmo que sejam pessoas da mesma família, tá? A gente vê, irmãos, nas mídias, por exemplo, nas televisões, nos jornais, né, o quanto de mal acontece no meio familiar. É irmão dando golpe em irmão, é pai destratando seus filhos, mas é esposa, filhos matando os pais, e por aí vai. Quando a gente constrói, quando nós construímos um relacionamento com Cristo, com Deus, com Jesus, uma amizade, ele se torna, e desde que ele se torne a base desse relacionamento, podemos então compreender mais uns aos outros. Tá? Convivermos em harmonia, principalmente dentro da nossa própria casa. Cada uma, irmão, exercendo uma função que seja ela distinta ou seja ela coletiva. Ou seja, distinta para você ver quando o seu irmão, a sua mãe, o seu pai, a sua irmã está com algum problema sentimental que seja, você se achegar nele e conversar. Vocês são irmãos. Você é pai e filho, filho e pai, mãe e filha. Esses é o individual, comportamentos individuais. O coletivo é até na arrumação da casa, por exemplo. Igual a Marta e Maria, certo? É um outro contexto, mas Marta esperava que Maria estivesse ajudando ela a preparar as coisas para receber Jesus. Então, dentro da nossa casa, já mudando um pouco esse contexto, certo? A ajuda coletiva é justamente essa, vamos ajudar uns aos outros. Moramos na mesma casa, mas tudo isso é em prol, irmão, da edificação da nossa família. Esse aconchego, esse comportamento, seja ele individual ou seja ele coletivo, ele contribui para a edificação da nossa família, que é a nossa primeira igreja. É a nossa família. Amém? Ponderar quanto aos cuidados da vida. Marta se distraiu com muito trabalho dentro de casa, irmão. E ela esqueceu de dar tempo para aprender mais atenciosamente. De priorizar também, né, a parte espiritual de sua vida. Quando Jesus disse que ela andava distraída, era sobre isso que Jesus estava querendo dizer. Tá? Isso não quer dizer que devemos dar prioridade somente para as coisas espirituais. Não. Nós temos que ter e manter um equilíbrio. Mas essas palavras de Jesus, para quem está sobrecarregado, com muitas atividades externas. De repente, irmãos, estamos na intenção de acumular bens aqui na terra, e Jesus diz lá em Mateus 6, 19 e 21, não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e as ferrugens corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouro no céu, onde as traças e as ferrugens não corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Eu, em algumas lives passadas, eu fiz um comentário sobre isso. Jesus, ele não arromba a porta do seu coração. Deus, ele não arromba, não mete o pé na porta do seu coração e entra nele. Ele diz que estou à porta e bato. Se você abrir, ele entrará e ceará contigo e você com ele. Então ele bate a porta. Porém, mas quando Deus quer você, quer o seu coração, ele vai lá onde está o seu coração
E aonde ele diz que está o seu coração aqui? Talvez nas coisas materiais. Talvez não seja o caso de todos. Mas é bom a gente se alertar, porque a gente dá tanta ênfase para as coisas materiais. É trabalho o tempo todo. Enquanto tiver sol, tiver claridade, ou tiver... Vamos trabalhar, vamos ganhar dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro. Aqui é muito corrido. E muitos usam essa metáfora, né, de que os Estados Unidos é corrido para poder perder, ganhar tudo que pode ganhar. Mas está perdendo na vida espiritual. A gente tem que manter esse equilíbrio. Irmão, não é menos importante trabalharmos e termos fruto do nosso trabalho. E guardar, né? Mas quando eu falo de equilíbrio, é manter o nosso trabalho em uma caixa de prioridade e a nossa vida espiritual em uma outra caixa de prioridade. As duas acessíveis. Tá bom? Não misturadas, acessíveis. Assim, a gente abre cada uma para encher de maneira equilibrada. Encher a despensa com comida, com mantimentos, e não esquecer de encher a nossa vida espiritual, o nosso coração com espírito. Jesus também disse, quando foi tentado lá no deserto, em Mateus 4:4, está escrito: o Senhor, o ser humano, não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Marta, irmão, estava se enchendo de trabalho e não estava se enchendo de palavras que procediam da boca de Jesus. Então é importante mantermos esse equilíbrio. Sabe aquela gaveta da sua cômoda que está emperrada? Por falta de uso e ficou difícil de abrir? Todo mundo já passou por isso. Às vezes temos que até desfazer de alguma gaveta para poder ter acesso por baixo para poder abrir a emperrada, essa gaveta que está emperrada. Sabe como é que é? Então, se deixarmos de usar ou usar pouco a gaveta do Espírito, ela também pode se emperrar por falta de uso. Aí teremos que desfazer de outra gaveta para acessar a gaveta do Espírito. Porque se a do Espírito emperrou, eu preciso acessar uma outra gaveta. Sabe aqueles dias em que nosso trabalho, irmão, não vinga? Nada dá certo? Ou aquele negócio que você investiu muita energia e foi para água abaixo, não fechou o negócio, não fechou o contrato, que parecia estar certo? Então, de repente, é a gaveta que estamos tentando desfazer para acessar o Espírito. Porque o Espírito cobra. E lembra que eu falei aqui que ele não vai arrombar o teu coração, mas ele vai aonde o teu coração está. Entendeu? Olha que forte isso. O Espírito, Jesus, não vai arrombar o seu coração, mas ele vai te buscar aonde o seu coração está. Então, se o seu coração estiver envolvido nas coisas materiais, ele vai fazer a gente se desfazer das coisas materiais, que é para poder dar atenção à voz dele. É dessa forma que acontecem as coisas. Nós temos que ter sensibilidade para isso. Irmãos, vamos encaminhar então para a nossa conclusão e para finalizar, tá bom? A família de Jesus... Opa, estou no lado errado. A nossa amizade com Jesus implica ter comunhão com Ele em todo o tempo de nossas vidas. Ele é o amigo sem igual que nos conforta quando precisamos, consola quando choramos e consola quando choramos. A família que cultiva a amizade com Jesus vive na dimensão do amor, procura compreender os outros membros da família e pondera os cuidados dessa vida. A família cristã com Jesus tem o privilégio de desfrutar de sua presença real do cotidiano. Portanto, não podemos viver sem a amizade do Senhor Jesus. Essa é a principal amizade. Jesus está à procura de amigos. Certo? Ele não vai arrombar o nosso coração. Ele vai bater na porta do nosso coração. E nós temos que ter sensibilidade para saber o que o Espírito está dizendo a nós. E para a gente poder abrir esse coração. Tá bom? Irmãos, vamos encerrar. Tá bom? E quero deixar para a irmã Gisele de Paula que eu vou entrar em contato com a irmã na mensagem da irmã, tá bom? E eu vou te dar o meu ponto de vista com relação ao que a irmã perguntou. Tá bom? Eu não vou deixar a irmã sem essas respostas do meu ponto de vista, mas lembra que tem uma divergência. Então eu vou expor para a irmã, como é um caso que não é um caso salvífico, irmãos. Se alguém pensar que Maria era isso, Maria era aquilo,
Isso não quer dizer que ela não vai para o céu, não. Então, por não ser um tema salvífico, eu vou procurar a irmã, tá, irmã Gisele? E vou responder para a irmã no meu ponto de vista, tá bom? Para não ter esse problema de divergência de ideias. Irmãos, muito obrigado pela paciência e vamos entregar ao Senhor esse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez te agradecemos por esse momento maravilhoso que passamos contigo. Espero que o Senhor tenha falado aos corações da maneira, da dosagem certa que cada um precisava ouvir. O Senhor é capaz de distribuir para cada coração da maneira que eles necessitam. Eu te agradeço. Pai, mais uma vez eu te peço, abençoe o nosso pastor que está em trabalho lá no Brasil, está fazendo uma grande obra. E nós estamos aqui intercedendo pela vida do nosso pastor, da nossa pastora, que continua aqui, mas o nosso pastor está lá em missão, e que a sua graça esteja com ele, e porque a nossa igreja, porque essa igreja, o Ministério New Time Church, está a todo vapor, e com o joelho no chão, orando pelo sucesso dessa evangelização e desses sedentos. Amém, irmãos? Amém, Senhor Jesus. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.